Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. O debate na especialidade do Orçamento do Estado começa quase sem margem para se debater. Muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. O PS é um partido responsável e cumpre com as suas responsabilidades. O PS vai viabilizar este Orçamento do Estado e vai viabilizá-lo não obstante ser um Orçamento do Estado sem credibilidade. E não somos nós que o dizemos, são mesmo todas as instituições nacionais e internacionais que entendem que as projeções macroeconómicas são otimistas. Miguel Matos, deputado do Partido Socialista, voltou a despejar um balde de água fria sobre qualquer possibilidade de haver incertezas na aprovação do Orçamento de Estado para 2026. O orçamento, disse o deputado, é mau, mas o PS compromete-se a abster-se na votação final global e a rejeitar qualquer proposta dos partidos da oposição que alterem as suas contas essenciais. Ou seja, as propostas possam mudar o saldo positivo de 0,1% do PIB, inscrito no documento apresentado pelo Governo, têm o chumbo garantido. O que é que isto significa para a vida dos portugueses? Duas coisas. Como já se sabia e agora se confirma, este será um orçamento sem estados de alma. Vai ser aprovado sem qualquer espectro de crise política no horizonte. E vai ser aprovado nos termos e condições que o Governo expôs logo no momento da sua apresentação à Assembleia. O debate na especialidade que ontem se iniciou parece por isso ter-se transformado numa mera formalidade sem consequências. E vai ser assim, apesar de os partidos se terem empenhado em apresentar propostas de alteração. Ao todo, são mais de 2.000. Algumas parecem apenas pretender mostrar serviço dos partidos. Outras têm alcance real, como o fim de mais portagens ou o aumento de pensões a partir de janeiro. Mas, com o PS a recusar viabilizar propostas do Chega e a defender a preservação do excedente orçamental para não dar alívios ao Governo, nas suas palavras, tudo parece apontar para que o debate na especialidade que se iniciou esta quinta-feira seja um passeio no parque para o Governo. Se havia ou não margem para se aprovarem propostas com impacto nas contas do orçamento e tentar entender melhor a estratégia orçamental do Governo, convidamos para este episódio o jornalista Sérgio Aníbal, da secção de Economia do Público. O Sérgio é um jornalista especializado na área de macroeconomia. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva Sérgio Aníbal, muito obrigado por vires ao P24, uma vez mais. Num texto que tu publicaste, escrevias a propósito da declaração do Governo que garante não haver margem para alterações à sua proposta de orçamento, escrevias tu, dizia eu, que a dimensão dessa margem depende não só de qual o limite definido à partida para o saldo orçamental, como também da forma como se projeta a utilização das diferentes almofadas com que se conta o Orçamento do Estado. O que é que isto significa? Enfim, pode não haver margens se olharmos apenas para o critério, portanto, do excedente de 0,1% do PIB, mas pode haver outras margens dentro do orçamento que permitam, portanto, que houvesse propostas alternativas a serem aprovadas na discussão na especialidade. É isso? Sim, há margens e, portanto, basicamente o que isto quer dizer é que aquilo que o Governo está a definir como a existência ou não de margens depende muito de questões políticas e não propriamente de regras orçamentais ou de obrigações que o Estado português tenha que cumprir, não é? O que o Governo está a fazer é definir que a margem orçamental é aquilo que nos separa de um déficit orçamental. O país tem conseguido restar excedentes nos últimos anos. Na proposta do Governo, o que o Governo está a apontar é para que em 2026 o excedente seja só de 0,1%. E, portanto, definiu isso como uma margem, partindo do princípio que o país tem mesmo que restar no excedente. Não há nada, não há regras orçamentais que obriguem isso. Portanto, é mais uma questão simbólica, digamos assim, da nossa política orçamental bastante... É uma opção, não uma obrigação, digamos assim. É um símbolo da nossa disciplina orçamental. Mas de facto, se, por exemplo, o Governo definisse que poderíamos eventualmente ir até um pequeno déficit de 0,2% do PIB, já teríamos aqui mais margem, mais 600 milhões de euros,
que se podia usar em medidas. Portanto, é uma opção política, não é algo que o governo esteja a fazer para cumprir regras. Há regras orçamentais e novas regras orçamentais europeias em vigor, que essas sim pode-se dizer que limitam mesmo a ação do governo e limitam aquilo que pode estar no orçamento de Estado, não é? Porque aí poderíamos ter como penalização a entrada, por exemplo, num procedimento de déficits excessivos. Mas aí a esse nível, e de acordo com as contas do governo, há mais margem do que aqueles 0,1% que o governo está a dizer. Portanto, logo por aí há uma diferença. E depois há outras coisas que tu também estavas a referir, que é, no próprio orçamento que é apresentado, parece haver almofadas que permitiriam que se pudesse aprovar outras medidas de deterioração do saldo sem ir para um déficit orçamental. Mas, Sérgio, como é que se define uma almofada? O que é exatamente uma almofada? Para, enfim, um leitor que não é especializado nestas terminologias, como é que tu defines uma almofada? Uma almofada é aqui uma segurança com que o governo pode contar para cumprir as suas metas. Ou seja, se as coisas não correrem como noutras áreas, como está a prever, portanto, ou, por exemplo, tendo mais despesas ou as receitas sendo menores, há ali uma área do orçamento em que pode obter poupanças. E neste caso, obter poupanças ou obter mais receitas do que aquilo que está previsto. E há aqui uma que é muito evidente, ou duas, neste orçamento. Uma delas tem a ver com o imposto sobre os combustíveis. O próprio governo já assumiu que vai, cumprindo os pedidos que têm vindo a ser feitos por Bruxelas, vai retirar o desconto do ISP que tem estado em vigor desde da crise inflacionista, não é? E, portanto, já assumiu que vai subir o ISP e que vai ter receita a mais. Mas no orçamento isso não está contabilizado. Portanto, vai cobrar dinheiro, portanto, vai aumentar as suas receitas e fica com mais folga, digamos assim, para fazer outro tipo de despesas que também elas não estão previstas. É isso? Exatamente. Portanto, aqui tudo o que seja aumentos do ISP que o governo venha a fazer e que já disse que pretende fazer de forma progressiva e dependendo do valor do petróleo nos mercados internacionais, tudo o que venha a fazer de subida de taxas de ISP vão ser ganhos adicionais que não estão previstos no orçamento, ganhos adicionais de receita. E, portanto, isso é uma almofada que o governo pode gerir, não é? A outra almofada que o governo tem a ver com a execução do PRR, não é? Toda a execução de despesa do IRR, despesa que seja financiada por empréstimos do PRR, sempre que ela é executada, tem um impacto orçamental negativo. O governo tem assumido, tem garantido que vai executar o PRR totalmente, mas especialmente na parte das subvenções. Que não entram no déficit. Que não conta para o déficit. Na parte dos empréstimos, não tem sido tão afirmativo nessa garantia de que vai executar tudo. Exatamente porque dentro dessas despesas estão as despesas de mais difícil de execução em tempo útil, não é? E, portanto, há aqui uma possibilidade também do governo, desejando ou não, obter poupanças que são na totalidade das despesas financiadas por empréstimos de PRR. Portanto, essas duas almofadas são muito evidentes e têm alguma dimensão, não é? Ou seja, portanto, se o governo quisesse, se fosse uma intenção deles, podia aceitar algumas das propostas da oposição que aumentam, portanto, a despesa e podia recorrer, portanto, podia financiar essa despesa recorrendo a essas almofadas. Fundamentalmente, é isso que tu estás a dizer. Exatamente. O Partido Socialista está preocupado em manter ou preservar o capital que acumulou de contas certas ao longo dos anos, tem feito as suas propostas, algumas delas ou de uma maior receita de ISP, ou então de chegar à conclusão ao meio do ano que as contas afinal estão mais positivas do que se previa. É uma das formas de fazer, o governo não está decidido não abdicar já destas almofadas, portanto, o governo se aceitasse já estas medidas, de alguma forma o que estaria a fazer era abdicar destas almofadas, não? Deixariam de ser almofadas e qualquer governo tem mostrado vontade de proteger almofadas, gosta de se proteger das surpresas das execuções orçamentais.
Deixa eu voltar um pouco atrás a uma questão que tu já aqui abordaste, portanto, sobre a questão do superávit. Não há nada inscrito nas regras europeias que imponham a um governo, portanto, um superávit, pelo contrário, portanto, há um limite do déficit no Pacto de Estabilidade e Crescimento de 3% negativo. Portanto, isto é uma opção política do governo, como tu disseste, mas num texto que tu escreveste recentemente dizias também, portanto, que nós vivemos uma época, até por causa do agravamento das despesas com a defesa, vários países estão a aumentar, portanto, os seus déficits públicos. Portanto, do ponto de vista da credibilidade externa, não haveria também problema se, por exemplo, o governo de Portugal decidisse inscrever no Orçamento do Estado do próximo ano um déficit, vamos imaginar, de 0,5% do público, em vez de manter um superávit de 0,1%. A pergunta que eu te coloco é: porque é que o país que durante tantos anos conviveu, enfim, com o déficit, não é? Havia até a obsessão do déficit, porque é que agora, de um momento para o outro, se torna tão obcecado com o superávit? É claramente uma situação de algum trauma que a sociedade portuguesa ficou depois da crise de há 15 anos atrás, não é? Portanto, percebe-se, não é? Percebe-se que acho que a sociedade portuguesa como um todo percebeu que não poderia ficar numa situação de fragilidade na eventualidade de uma crise internacional. Foi o que aconteceu em 2011, não é? E que não pode ficar, principalmente não pode ficar nos holofotes dos mercados. Portanto, há todo o cuidado em não entrarmos nos holofotes dos mercados. Claro que isto, eu percebo que isso, 0,5% de déficit, permitiria até continuar a baixar a dívida pública, que é algo que é importante, porque ainda temos uma dívida pública substancial. Apesar de ter atingido estar ao nível inferior da média da zona euro, e que isso acontece pela primeira vez em 20 anos, não é? Sim, mas desculpa, interrompi-te. Sim, em princípio no próximo ano acontecerá. Mas o 0,5%, um 0,5% de déficit não colocaria na atual conjuntura Portugal nos holofotes dos mercados, de facto. Há várias situações bastante mais complicadas. A França está com um déficit elevado e uma dívida muito maior que nós, acima de 120% do PIB, e ainda a subir. Portanto, há toda uma série de... Há a questão, em geral, de se assistir a um aumento da despesa com defesa nos Estados-membros da UE, e, portanto, em todas as circunstâncias, um déficit de 0,5% não seria um problema. Há uma precaução adicional deste governo, tal como houve do anterior, que talvez me tenha até custado muito nos resultados eleitorais, e que eu acho que é explicada essencialmente pela crise que tivemos em 2011 e que acho que ainda tem efeitos naquilo que o governo faz e naquilo que a opinião pública pensa. A opinião pública portuguesa, mesmo assim, penso que não é favorável, não veria com bons olhos qualquer sinal de aparecimento desta disciplina orçamental. Nos últimos anos o excedente passou a ser o que não era, antes não existia, mas nos últimos anos o excedente passou a ser a imagem de marca da disciplina orçamental. Ou seja, parece que em Portugal passou só a disciplina orçamental só houver excedente. É uma situação inédita. Aliás, os excedentes são quase inéditos em Portugal e agora parecem quase indispensáveis, não? Para qualquer governo poder mostrar o cartão, o currículo de disciplina orçamental. Enfim, eu acho que mesmo assim, na minha opinião, é uma situação melhor do que a que tínhamos anteriormente, em que de facto parecia não haver grande diferença entre ter um déficit de 4% ou um excedente. Sim, é melhor ter excedentes do que déficit, não é? Sem dúvida absolutamente enquanto tivermos uma dívida ainda substancial, sim. Estas pequenas diferenças entre um excedente e um déficit, de facto, não são um problema das nossas finanças públicas, mas nós temos problemas e temos riscos. Por exemplo, um dos riscos que é importante é perceber que nós temos estes excedentes muito graças a uma situação muito favorável que vivemos atualmente no mercado de trabalho e da proteção social. Portanto, este excedente é em grande parte o excedente da segurança social, que pode desaparecer num cenário de crise económica. E principalmente de desemprego, não é? Essas é que são as preocupações, não serão tanto se temos ali 0,1 de excedente, 0,1 de déficit, não é? Agora, esse tipo de preocupações deve estar na mente das pessoas e deve levar a uma atitude de alguma prudência por parte dos governos.
Muito bem, Sérgio Aníbal, muito obrigado pela tua ajuda em descodificar este lado do Orçamento de Estado. Foi um prazer ter-te aqui, até uma próxima. Por estes dias, falou-se muito de um atleta português que foi aos Estados Unidos para abrilhantar a comitiva de um ditador suspeito de ser autor moral de um crime hediondo. Mas enquanto se discute se esse atleta, Cristiano Ronaldo, continua a ter estatura moral para ser o capitão da Seleção Nacional de Futebol, o melhor é olhar para o novo herói nacional nos Estados Unidos. Um texto no Público de Diogo Cardoso Oliveira chama a atenção para o facto de a NBA, o campeonato profissional de basquetebol nos Estados Unidos, ainda não ter visto o Neemias Queta assim. O atleta está numa forma extraordinária e o entusiasmo que os narradores das televisões americanas expressam no culminar dos seus lances mágicos é a prova de que, sim, a melhor forma de um atleta impressionar o mundo é com o seu gênio, seja no futebol ou no basquetebol. O P24 regressa na próxima segunda-feira. Tenham um bom dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.